E aí pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vamos conhecer um pouco de um recurso extremamente poderoso, um recurso específico da linguagem Java. Neste caso vamos conhecer sobre metaprogramação. O que seria metaprogramação ou reflexão em Java? Reflections. Metaprogramação permite que seja feita uma introspecção de si mesmo, ou seja, através de uma classe você consegue acessar seus atributos, construtores, métodos, invocar métodos, tudo isso em tempo de execução. Então vamos imaginar uma API no qual você realiza requisições enviando nome de métodos que você quer que sejam executados em determinadas classes. Então você envia, por exemplo, como um parâmetro de um método, o nome da classe e o nome do método. Como você faria para poder executar isso em tempo de execução? Então, através do Reflection, você consegue encontrar esse objeto e executar o método desse objeto. Eu preparei aqui alguns exemplos de uso do Reflection e vou explicar cada um para vocês, para poder facilitar o entendimento desse recurso que é muito poderoso. Então vamos lá conhecer um pouco mais de Reflection. Para demonstração das funcionalidades que a gente tem dentro da Reflection em Java, temos aqui um modelo. Uma classe simples, uma classe pessoa, que tem alguns atributos privados, outros públicos, 2 construtores, 4 funções. Uma que devolve o CPF da própria instância da pessoa e um outro para poder, de forma didática, exemplificar uma invocação de um método com parâmetro, uma que devolve também um CPF passado por parâmetro de forma formatada. Primeiro, exemplificar o uso disso, vamos capturar o construtor dessa classe pela reflexão. Como que capturamos o objeto da classe? Neste caso aqui, apenas o objeto, não a instância da classe. Um recurso na reflexão chamado class.forName. Como parâmetro, eu passo todo o nome da classe, incluindo também o pacote de onde essa classe está. Então, no caso, eu estou passando o nome pessoa e, através desse objeto da classe, eu chamo o método getDeclaratedConstructors. Ele me devolve um array de construtores. E neste caso aqui, apenas estou imprimindo cada um deles. Vou executar para a gente ver o que ele retorna no console para a gente. Como a gente viu, a gente tem 2 construtores na classe. Um construtor sem parâmetro e o construtor com parâmetros. Observe o que ele traz. Os parâmetros, primeiro é um long, segundo é um string, terceiro também é um string. Um outro recurso também muito interessante é a captura de atributos da classe. Como vocês já viram, carreguei o objeto da classe e através do método getDeclaratedFields eu estou retornando os atributos declarados na classe. Atenção, são os atributos declarados. Então vou executar. Observe que ele listou todos os atributos da classe. Agora vamos pegar apenas os atributos públicos. Então vou comentar essa linha de baixo. Quando eu realizo o getFields, não os declarated fields, que são os atributos declarados, aqui eu estou trazendo apenas os atributos públicos. Então vou executar novamente. Trouxe para a gente apenas os 2 atributos públicos, total de pessoa e o CPF, que realmente são apenas esses 2 públicos mesmo. A próxima funcionalidade de Reflections que vamos ver são os métodos. Então venho aqui no método da classe. Primeiro carregamos a classe. Os métodos da classe é através do DeclaratedMethods. Então ele vai carregar todos os métodos declarados. E nesse array de métodos, eu simplesmente capturo os parâmetros de cada método e faço a impressão dos mesmos. Também faço isso com as exceções. Então, através do método que é retornado pelo getDeclaratedMethods, eu consigo pegar as exceções desses métodos. Então, vou executar método pessoa getName, depois temos o CPF formatado, que tem uma exceção como parseException. O CPF qualquer formatado também tem ele traz um parâmetro string, e o outro método setCPF, que também tem um parâmetro tipo string. Agora, se eu quiser carregar todos os métodos da classe pessoa e também da classe da qual ela herda, que neste caso, como a gente não especificou nada, é de object, eu apenas pego como getMethods. O getMethods, ele lista todos os métodos da classe pessoa e também da classe da qual ela está herdando, que é o object. Então vou executar aqui novamente. Observe que além dos métodos CPF formatado, CPF qualquer, setCPF, a gente tem também o wait, que tem o parâmetro long e um int com interrupted exception. O wait também novamente, o equals, o toString, o hashcode, todos da classe object. Agora vamos ver como é feito a
atualização, alteração de atributos. Para que a gente consiga realizar essa atualização de atributos, eu instanciei uma pessoa com o CPF já fixo, próprio construtor. Então aqui eu pego o objeto da classe e pego um campo, um field, um atributo específico. Então eu uso getDeclarated_field. Observe que o campo CPF está público. Eu vou fazer um CPF, ponto, set, na minha instância pessoa, esse valor de CPF. Então vou executar. Então observe que eu instanciei com um CPF iniciado com 555 e o novo valor passou a ser este novo CPF, iniciado com 111. Agora eu vou trocar o método e vou adicionar como private. Observe que ao executar a nossa classe, a gente tem um erro de exceção dizendo o seguinte, que este atributo não pode ser acessado porque o modificador desse atributo é privado, é private, então eu não posso acessar. Como eu faria para poder modificar um valor de um atributo privado? Você pode, através do próprio field que você capturou do objeto da classe, você tem uma função chamada setAccessable. Quando você passa esse parâmetro true, você está dizendo que permite acesso a esse método privado, que neste caso a gente consegue realizar uma alteração deste método. Então eu vou executar novamente. Agora não temos mais a sessão e também conseguimos alterar o valor desse atributo privado. Mas muito cuidado. Fazendo esse tipo de mudança, você pode estar ferindo o encapsulamento da sua classe, tudo bem? O próximo registro que a gente vai ver é como realizar invocação de um método. Novamente, instanciei uma classe, perante essa classe, peguei o objeto da classe pessoa e também capturei um método específico. Este método é o CPF formatado. Através desse método, como ele não tem parâmetro, eu simplesmente executo. Chamo a função evoke, passando a instância da classe que eu quero, na qual esse método seja invocado. Vou executar e, se a gente reparar a função aqui mais abaixo, eu tenho também agora, através dessa mesma classe, eu capturei o método CPF qualquer. Como esse método CPF qualquer tem um parâmetro, eu já passei aqui esse parâmetro, esse argumento é do tipo string, eu crio um array de object, que é o chamado de parâmetros. Como eu tenho um parâmetro só, eu vou passar apenas um array de um objeto, que já está fixo, quantidade 1. Mas nada impede de, através do método, realizar o getParameters, que foi o que a gente já viu aqui no métodos da classe. Eu consigo acessar todos os parâmetros por aqui. Defini o valor do parâmetro, que é um novo CPF, e realizei a invocação desse método da mesma instância pessoa, passando esses parâmetros. Vamos executar e ver o resultado. Então observe, o método sem parâmetro retornou o próprio objeto da classe, e o com parâmetro retornou um novo CPF que foi passado aqui como um parâmetro da invocação do método. Com um exemplo desse, a gente consegue realizar o exemplo que eu dei no início do vídeo, onde a gente tem uma API, na qual eu, através de uma requisição, eu envio para ele como parâmetro o nome da classe mais o nome da função, e através da reflexão eu consigo capturar essa classe, pego o objeto da classe, capturo o método, vejo quantos parâmetros esse método tem e invoco esse método e retorno a requisição. Então sim, imagina tão poderoso que isso é, quanta coisa você consegue fazer com a reflexão. Temos algumas outras funcionalidades também que podemos acessar usando a reflexão. Primeiro, podemos capturar o modificador de acesso da classe. Então eu, através disso, pego o objeto da classe e chamo o método getModifiers. Ele me devolve o inteiro, no qual, através da classe modifier, eu consigo verificar se é um privado, se é público ou se é protected. Também consigo carregar da própria classe o pacote que essa classe está, consigo carregar a classe Py, vamos dizer assim, na qual essa classe herda, e também as interfaces que essa classe implementa. Vamos executar o modificador de acesso da nossa classe. Público, ele está no pacote com .reflexão.modules. A superclasse é object e tem a implementação dessa classe também, que é do tipo class. Essas são as informações que eu queria passar para vocês, todos esses recursos de reflexão, quanto poderoso isso é, e também mostrar exemplos de como você pode usar essa requisição. Espero que você tenha gostado do vídeo, me sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, deixem um comentário, se inscrevam no vídeo, curtam. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.